Pessoal, seja bem-vindo de volta. Estou aqui com Amadeu para a gente falar sobre masculinidade, continuando, né? Que a gente já vem falando sobre masculinidade. Agora, né, nesse próximo bloco, queria falar sobre vivendo a masculinidade bíblica, né? E daí eu queria ver contigo, se puder falar um pouco sobre esse texto de 1 Coríntios 16, 13, que fala o seguinte, né? Eu abri aqui 16, 13, fala: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Puder falar um pouco sobre o que esse texto traz para a gente como um homem. Ok. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala como um general aqui, dando ordens ao povo, né? Você falou, eles estejam vigilantes, né? Que é o primeiro item. E o vigilante aqui é no sentido de quê? De viver, né, na expectativa que o Senhor Jesus está voltando. Certo? Sim. Eu tenho que ter essa vigilância para que eu não dê, digamos assim, brechas para as ciladas de Satanás. O sentido de vigilante é nesse sentido. E o homem deve andar em vigilância, e o homem, o dono de casa, o chefe da casa, ele deve ser vigilante para que os filhos e a esposa também não vacilem. Certo? Outro item, que mantenham-se firmes na fé. O homem pode ter a fé abalada. O Sim. crente pode ter a fé abalada, né? Mas ele não perde a fé. Certo? E quando Paulo fala aqui no sentido de ser firme, né? Paulo fala que no sentido de que esse homem deve ser fortalecido no Senhor. Essa firmeza é se fortalecendo no Senhor. Eu sou firme buscando ler as Escrituras, orar ao Senhor, para que quando vier os dias maus, eu estar fortalecido no Senhor. E outra parte que ele fala aí é que a tua versão fala que sejam homens, que sejam varonil. Isso, né? Portai-vos varonilmente. Pronto, é no sentido de que sejam homens, sejam fortes. É nesse sentido, sabe? E essa coragem é dada pelo Senhor. Sim. Sabe? Quando Davi estava lá com Golias daquele tamanho, e Davi teve a confiança no Senhor para derrotar Golias. E essa confiança quem deu foi o Senhor. E louvado seja o Senhor. Não é louvado seja o Davi. E essa coragem o homem deve ter. Onde? Buscando no Senhor. Buscando no Senhor. O Kistemarker, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: nenhum soldado do exército de Jesus pode ser tímido. Na presença dele não há lugar para covardes e fracos. Sim. E quando a gente olha lá para o Salmo 31, 24 diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A nossa força, a nossa coragem vem do Senhor. Então, eu devo fazer o quê? Ler as Escrituras. Certo. Orar, buscar me fortalecer no Senhor. Sim, é uma coisa que a gente vê nesse fortalecer, né, e falando sobre, na verdade, sobre o cuidado do homem com a mulher, né? Eu tinha lembrado e acabei não falando no momento, mas tem uma coisa que eu tive que aprender, né? Que é bem simples, mas tem a ver com segurança, né? Por exemplo, quando vou andar no meio da rua com a Ilza, aí o lado da pista é o do homem, né? Caso alguma coisa venha, dá tempo de tirar ela. É uma coisa bem simples, né? Mas tem a ver com esse mesmo princípio de cuidado, né? E eu penso nesse fortalecer-se no Senhor. Eu lembro muito de Josué, por exemplo, né? Missão muito enorme, a missão, né? Imagina você ter que substituir Moisés, que era uma figura de Cristo de Salvador. E ele fez todo esse povo que saiu e esse tempo todo. Aí você morreu Moisés. É contigo agora, Josué. E a missão que ele tem? Ir para Jericó. Para tirar e levar o povo para a terra, né? Enorme a missão. Então, para ele, o fortalecer no Senhor foi ter que ser assim, ó. É agora, é a tua vez. E ele fala, né? E, inclusive, a gente usa até... ele fala que, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então, essa figura de fortalecimento me lembra muito essa questão de Josué. Fora outros exemplos que a gente vê, né? E quando Paulo fala lá aos Efésios, né? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o fortalecimento é no Senhor. Sim. Não é em outra coisa. A minha confiança não é em outra coisa. É no Senhor. Sim. Certo? E esse fortalecimento que Paulo fala que é no Senhor, ele diz que é para que eu venha me revestir de uma armadura, né? Versículo 11 diz, revestível de toda a armadura de Deus. Aí vai dizer o motivo. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sim. O texto continua. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Ou seja, não é contra a minha esposa, Sim. não é contra o meu irmão. A minha luta é contra Satanás e os seus inimigos. Mas para que eu venha lutar, ficar atento a essas ciladas, eu devo me fortalecer no Senhor, me revestir da armadura de Deus. Sim. É nesse sentido. Eu estava escutando um podcast falando inclusive sobre masculinidade, né? Que ele fala, que eu achei muito interessante, porque vamos falar sobre masculinidade bíblica, ele falando lá no podcast. Aí ele fala assim, né? Vamos pegar os exemplos bíblicos. Aí ele falou porque se a gente for olhar um exemplo que é muito assim, um absurdo, nunca vai ser. Parece que é só algo, algo fictício, não vai existir. E Deus, eu gosto, assim, eu percebi, eu falo até para Deus, ele é muito Deus de exemplo. Ele dá sempre um exemplo antes de pedir alguma coisa. Então a gente vê nos personagens bíblicos homens muito falhos. Se a gente for olhar, vamos pegar um casamento perfeito, vamos pegar vamos pegar Abraão. Abraão, ele foi com a sua esposa, mentiu para não ser morto. Foi isso. Vamos falar de Davi. Davi, ele adulterou. Então a gente tem homens falhos para mostrar mais ainda a graça de Deus, né? Mostrando que apesar de ser falho, Deus, ele é soberano sobre tudo. E mostrando mais ainda que não é sobre nós, na verdade, é sobre a graça de Deus que veio sobre nós. Uhum. E só existe um casamento perfeito, que é o quê? É o de Cristo. Sim. Com o noivo e a noiva. De Cristo e a igreja. E não é por causa da noiva, é perfeito por causa de Cristo. Do noivo, justamente. Mas, lógico, existem exemplos de casais, né, que a gente deve sim se espelhar, mas entendendo que o casamento perfeito é de Cristo. Eu gosto dessa parte que ele falou, porque assim, a gente vê que são coisas imperfeitas. Porque se a gente for olhar para uma coisa que a gente vai olhar assim, putz, como é que o meu casamento, olha esse exemplo aqui, eu não consigo, mas Deus mostra que, essa galera aqui foi imperfeita. Uhum. Mas mesmo assim, eles eram submetidos a Deus de uma tal maneira que houve graça, que houve exemplo, né, para eles, né? Então, é uma forma até de afago, uma forma até de você, caramba, existe salvação, né? Tem jeito ainda, né? Mas ela para todos os exemplos, ela só existe jeito porque houve um Deus que trouxe redenção para isso, certo? Continuando ainda sobre masculinidade bíblica, eu sei que já falou, mas se puder falar mais um pouco sobre isso, né, quais são as características de um líder, né? Segundo a Bíblia, a gente falou sobre o problema da sociedade moderna. Queria falar um pouco sobre essa masculinidade bíblica, masculinidade segundo os moldes bíblicos. Certo. As pessoas confundem, algumas pessoas confundem que o líder é aquele que só manda. O líder manda e a esposa obedece e os filhos obedecem, mas não. O líder masculino, segundo a Bíblia, é aquele que cuida do lar. Cuida do lar, e vou repetir, sendo o provedor espiritual, financeiro, emocional. Certo. O líder é esse. Não deve olhar somente aquele que manda, não. O líder é aquele que cuida. Um líder, como Paulo fala aos Efésios, o líder é aquele que é cheio do Espírito Santo, porque não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é uma ordem, eu devo ser cheio do Espírito Santo.
tendo comunhão com o Senhor, sendo submisso aos meus irmãos. Aí Paulo vai continuar falando de que o homem cheio do Espírito Santo, o líder, ele ama a esposa, ele cuida da esposa. E a liderança bíblica é nesse sentido. Sim. Essas são características de um líder segundo a Bíblia. É aquele que cuida do lar, é aquele que ama a esposa, que cuida do seu lar. Sim. Entendeu? Eu gosto de como o catecismo ele vai tratar desse ponto. Na verdade, quando ele vai falar sobre a redenção, né? Que antes dele falar dos atributos que a redenção traz, ele fala do primeiro ponto que é mais importante, que é a redenção em Cristo. Se não tiver isso, na verdade não pode ser investido, os atributos não vêm antes da redenção, e só tem atributo porque tem redenção. Que é justamente isso que você falou. Você faz todos esses pontos, né, de amar a esposa e os outros demais, se você primeiro for sujeitar a Deus. Se essa subversão desses pontos é problemática, porque daí você vai fazer aquilo só por fazer. Uhum. Então é problemático. Beleza? Passando aqui, Amadeu, pro último ponto, né, que até já pincelou no início, falando sobre o discipulado e mentoria, né, que foi muito deixado de lado. Eu acho que o discipulado e a prática do jejum foi assim, meio que deixado de canto, né, esses meios que a gente tem, né? E eu queria primeiro que você falasse um pouco qual é o papel do discipulado, né, na formação de um cristão. Ok. As lideranças têm que entender que deve existir esse discipulado, sabe? Homens mais velhos instruindo os homens mais novos.